Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, com todos? Espero que sim. Hoje estamos dando continuidade ao estudo de Provérbios e eu estou aqui para falar sobre o capítulo 10. E ele destaca muito sobre o uso da língua, da nossa língua, do que a gente fala, se a gente fala coisas boas, se a gente fala coisas ruins. E eu dei alguns destaques aqui no versículo, um deles no versículo 10 que fala: A boca do justo é manancial de vida, mas a violência sobre a boca dos ímpios. Tem outro aqui também, no versículo 19: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Versículo 21: Os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. E mais, o último destaque é o versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. E como que a gente tem usado a nossa língua? Para que a gente tem usado a nossa língua? Em cada situação da nossa vida, eu sei que muitos momentos, às vezes, no susto, na raiva, a gente profere algumas palavras, principalmente no trânsito. Por exemplo, nós já vimos inúmeras reportagens falando que às vezes acontece um acidente de trânsito e a pessoa já desce xingando, já desce falando asneira, e isso acaba para agressão física e muitas das vezes, infelizmente, a morte. Então eu acho que é um tipo de cuidado que nós temos que ter, né? Um dos exemplos, eu destaquei, fiz algumas anotações aqui e destaquei que se a gente é sábio, a gente precisa controlar a nossa língua. Sobre o que a gente fala, sobre de quem a gente fala, fofoca, por exemplo. Eu sou um cara, particularmente, que acho que todos deveriam ser assim, eu não gosto de fofoca, eu acho que a gente está menosprezando a outra pessoa, a gente está julgando a outra pessoa muitas vezes sem saber o que realmente está passando na vida da pessoa, o que realmente está no coração da pessoa. Muitas das vezes a gente vê atitudes de outras pessoas na vida delas e que a gente julga errado ou que a gente fala mal que a pessoa está fazendo, mas eu acho que a gente não deveria fazer. Eu acho que a gente deveria orar para aquela pessoa, se aquilo é adequado para a vida dela, dentro dos nossos princípios que a gente conhece, que é a Bíblia, que é Jesus. Então eu acho que a gente tem que controlar aquilo que a gente fala e também saber dar os conselhos, importantes conselhos na hora certas, saber acalmar muitas das vezes a vida das pessoas num desespero, numa situação complicada. Eu tive um exemplo essa semana. Ontem, sexta-feira, saí para uma caminhada e pude presenciar um pouquinho depois um acidente de carro. E a primeira reação que eu tive foi de tentar ajudar, de tentar falar alguma coisa para aquela pessoa. E quando eu cheguei, consegui chegar perto da pessoa, já tinha uma amiga da pessoa, já estava acalmando ele, já estavam falando assim coisas boas, que tudo ia ficar bem. Eu acho que é um exemplo muito bom, né? E a gente deve meditar sobre como a gente tem usado nossas palavras, como a gente tem, se a gente não usa as palavras para alguém, mas como a gente tem colocado essas palavras aqui dentro, nos nossos pensamentos, coisas positivas, orar por alguém, desejar o bem para alguém e não ficar criticando ou julgando ou dizer que aquilo não vai dar certo na vida da pessoa. Eu acho que a gente deve ir por aí, né? A nossa língua tem poder, né? Tem muito poder, principalmente na vida das pessoas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente quer. Mais uma vez eu falo, às vezes no momento de raiva a gente fala alguma coisa para a pessoa e aquilo entra no coração dela e faz muito mal a ela, e acredito também que faça muito mal para a gente que está proferindo essas palavras ruins. E um versículo que me chamou muita atenção foi o versículo 11, que fala, né,
que a boca do justo é fonte de vida, é a primeira parte desse versículo 11. Então, tudo que a gente fala, a gente deve falar positivamente, a gente deve agradar a Deus com as coisas que a gente fala, também com as nossas atitudes, mas eu acho que com as nossas palavras, o que a gente profere para a vida de alguém, o que a gente fala sobre alguém, o que a gente ensina ou o que a gente aconselha alguém, devem ser palavras de sabedoria. Beleza, galera? Bom estudo para todo mundo, que continuemos esse mês aprendendo sobre a palavra de Deus. Valeu!